O STF acabou de permitir que os idosos com mais de 70 anos escolham o regime de casamento. Eu acho um absurdo, mas os tempos mudaram, nós idosos não somos mais considerados os incapazes de decidir o que a gente quer ou não. E por isso, hoje eu convidei a Mariana, que é a minha filha, uma advogada bem bacana, que entende muito sobre herança, sobre isso tudo, para esclarecer um pouco esse assunto para a gente poder saber realmente o que a gente está fazendo. Então, Mariana, obrigada por ter tirado esse tempo para mim. Filha, a gente não pede, a gente manda, né? Vai conseguir esse horário para esclarecer. E a primeira coisa que eu quero te dizer, eu estou muito feliz que decidiram que nós não somos bobos mais. Com 70 anos você não está senil e sabe o que está fazendo. Isso não é um grande avanço, Mariana? Sem dúvida, é um prazer estar aqui com vocês do Projeto 60 Anos para esclarecer um pouquinho o direito dos idosos e aqueles que querem se casar novamente, querem estar em união estável com as pessoas que amam. E agora, finalmente, o STF reconheceu que idoso não é bobo. O idoso sabe escolher o regime de bens para o casamento. Então é exatamente isso. Então, a gente tinha uma lei que entendia que os maiores de 70 anos só podiam se casar com a separação obrigatória de bens. O idoso não tinha o direito de escolher se ele queria casar com comunhão parcial, ou uma comunhão universal, com participação final nos aquestos. Então agora ele pode optar, mas não é simples essa opção, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. O STF decidiu porque ele é bonzinho? Ou alguém entrou com alguma ação, fez alguma coisa? Porque ninguém decidiu por nós assim, sem mais nem menos. É verdade. Não é assim, simplesmente de ofício, eles quiseram dar essa benesse para os idosos, não. Na verdade, uma pessoa que estava lá se juntando com outra, né, união, casamento, resolveu discutir isso e levou isso numa medida judicial que chegou até o STF. Então foi através de um casal, um deles era idoso, e resolveu questionar, falou, olha, eu quero ter o direito de escolher o meu regime de bens. Porque, na verdade, o que o legislador entendia? Que acima de 70 anos estava sujeito a qualquer tipo de golpe. Então, poderia vir lá a mocinha e o mocinho dar o golpe do baú no velhinho ou na velhinha endinheirado. E aí o legislador achava que ele ia dar alguma segurança para esse idoso, afastando esse golpe do baú. Que isso, na verdade, a gente sabe que hoje um idoso de 70 anos nem idoso é. E tem muito idoso de 70 anos muito melhor que aí uma moçada de 40 anos, viu? Eu tô quase 70, nem acredito. Mas o que vale mesmo é a cabeça. Então, se a pessoa tem total discernimento sobre a vida, se ela sabe escolher a conta bancária, cuidar dos seus investimentos, fazer uma atividade física, saber tocar a vida, por que ela não saberia escolher o seu regime de bens? E, na verdade, foi isso que o STF resolveu. Então, o que a gente tem hoje na decisão do STF continua sendo, o regime da separação obrigatória continua sendo aquele voltado aos que se casam acima de 70 anos. Quer dizer, que se você não pede para trocar, se você não decide qual você quer, todo mundo vai casar com separação total de bens. É isso. Então, o casal ou uma das pessoas tendo mais de 70 anos, ela vai ter que dizer que não quer este regime. Para dizer que não quer, se for para um casamento, vai ter que fazer um pacto antinupcial descrevendo qual é o regime de bens que quer. E se for uma união estável, vai colocar o regime que quer na escritura pública de união estável. E mais, isso vale para quem casar daqui para frente, ou seja, desta decisão para frente. Aqueles que já estavam casados ou já estavam em união estável, ou seja, antes dessa decisão, ou terão que entrar com uma medida judicial para alteração de regime de bens para aqueles que forem casados, e aqueles que estiverem em união estável vai ter que modificar esse regime de bens através da escritura pública. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai para um advogado, vai direto no cartório? Como é que é feito isso? Então, para a mudança do regime de bens, vai ter que entrar com uma medida judicial, e essa medida judicial tem que ter um advogado, né, só através de um advogado. Para quem está em união estável, basta ir até um cartório de registro civil, cartório de notas para poder fazer a escritura e depois passar para o registro civil para modificar esse regime de bens que está naquela escritura de união estável. Agora, Mar, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não é só ir lá e mudar, isso tem outras consequências. Por exemplo, na hora de você herdar, se um deles morre, que consequência que tem isso? Porque não é possível que seja só isso, vou lá, mudou o que mais? Na verdade, as pessoas esquecem que a escolha do regime de bens do casamento atinge diretamente a herança. Então, por exemplo, quem hoje é casado com uma separação
total de bens. Às vezes acredita que esse regime afasta o outro da herança, e não é bem assim. Hoje, o regime da separação total de bens, na verdade, essa separação vai acontecer no caso de um divórcio. Então, se você é casado com separação total de bens e vem a divorciar, então os cônjuges não terão direito sobre o patrimônio um do outro, quer o patrimônio anterior ao casamento ou posterior ao casamento. Mas, se um desses cônjuges vem a falecer, na separação legal, não na obrigatória, mas na legal, aquela que você pode escolher, o outro cônjuge, ele é herdeiro daquele que vier a falecer. E assim, para cada regime de bens, há uma forma de herança. Então, por exemplo, se é casado com uma comunhão universal de bens, o cônjuge que vier a falecer, o outro sobrevivente, ele não tem direito à herança, porque, na verdade, metade dos bens já são dele. Agora, quem resolver se casar com comunhão parcial de bens, o cônjuge é herdeiro daqueles bens que o falecido deixou e que eram dele na época de solteiro, ou antes de casar. Então, vou dar um exemplo básico aqui. A pessoa se casa com comunhão parcial de bens e já vinha com um patrimônio antes do casamento. Se ela vem a falecer, o cônjuge sobrevivente tem direito àquela herança que era antes. Então, tem que se tomar muito cuidado com a escolha do regime de bens, porque ela importa não só para o momento do divórcio, mas principalmente para o momento do evento morte que a gente disse. Então, cuidado na hora de escolher. Eu acho que é um assunto tão interessante que eu vou sugerir que a gente comece a falar isso mais frequentemente, porque a gente fica um pouco perdido. E na hora que você está apaixonado, você não fica lembrando o que você tem que fazer, o que não tem. E o povo fica falando, o que esse velhinho vai querer herdar da outra e tal. Mas a gente pensar que a gente tem mais 20, 30 anos ainda vivendo, a gente não vai morrer semana que vem. Então a gente tem que pensar muito no futuro, muito nesse tipo de relação, muito nesse tipo de decisão. Então, Mariana, que tal a gente começar a gravar sempre sobre essa parte de herança, o que é, do que não é, do que o filho... Porque tem muito filho que quer embargar, gente, quer falar, ó, meu pai tá senil, ele resolveu casar com uma mocinha, ou minha mãe tá casando com alguém, e ele simplesmente fala, não quero interditar, né, Mariana? É isso mesmo. Então, e outro, existem vários instrumentos necessários para a proteção dos bens. Às vezes você pode fazer um testamento, às vezes pode fazer uma holding, uma empresa patrimonial, pode pensar num seguro de vida, numa previdência privada. Há vários instrumentos para proteger o patrimônio, não só dos nubentes, como com relação também aos herdeiros. Então é importante sim instruir as pessoas para que saibam que não é só no momento do amor que a gente tem que pensar nesses regimes, não. Principalmente porque eles vão ser acionados no momento da dor, ou é do divórcio, ou é pela morte. Então, vamos combinar? Vamos começar a fazer isso? Combinado, gente? Assim, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, porque essa aqui é mais ocupada do que a mãe dela, a gente começa a fazer um vídeo para esclarecer. E você pode ir mandando pergunta para a gente poder ir respondendo quais são suas dúvidas. Se você tem um caso, você quer saber mais ou menos sobre aquele caso, vai me mandando pergunta, tá bom? Obrigada, Sheila. Combinado. Beijo. Beijo. Até a próxima.